Eu lembro de quando eu era criança. Tinha umas coisas estranhas que aconteciam, mas na época eu não entendia direito. Às vezes eu acordava no meio da noite e ouvia passos bem devagar, dentro do quarto. Eu olhava pro lado e o corredor tava vazio, mas eu juro que tinha alguém ali. Outra vez, brincando no quintal, eu encontrei uma fotografia. Era uma foto minha, só que tirada de longe, como se alguém estivesse me observando sem que eu percebesse. Na hora, achei que era coincidência, que alguém tinha derrubado a foto, mas hoje eu penso diferente. Quem tirou aquela foto estava muito, muito perto. Perto demais. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai assistir esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e iniciou agora, única e exclusivamente pela 34ª vez. Ai, o incrível, o estourado. O espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Roulette. E aí, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez e dessa vez faremos episódios especiais de Halloween. Esse episódio vai sair no Halloween e aí a cada 3, 4 dias eu vou lançando os próximos. O que vão ser esses episódios especiais de Halloween? Vou contar uma história pra vocês. Uma história que aconteceu. É sobre um rapaz que ele tava num diretório, né, numa comunidade chamada Reddit, e lá o pessoal, eu acho que eu falei certo, e lá o pessoal conversa sobre teorias das conspirações, sobre casos pessoais, sobre, sim, enfim, X assuntos. E aí, em histórias de terror, ele começou a contar uma história da infância dele, que deixou todo mundo minimamente curioso. E ele teve que ir atrás das informações, porque ele era muito novo, então ele foi atrás das informações pra fazer uma história maior. E essa história depois virou um livro, enfim. Vou ler exatamente a história como ela foi escrita, né? Eu traduzi. Então eu tentei deixar o mais didática e fácil de assistir, de ouvir pra vocês. E então não vai ter nome, não vai ter assim nada assim muito específico. Ele mudou os nomes, né, das pessoas da história. Então, acompanha comigo. Essa história me deixou assim, essa pessoa não tem amor à vida. Senso de autoproteção inexistente. Então, vem comigo. Ah, deixa eu dar os detalhes, peraí. Né, essa história, ela, como eu falei, ela foi escrita anonimamente. Foi escrita pelo @1000vultures no Reddit, que gerou muito engajamento, muita pergunta. O pessoal queria saber mais, entender mais, o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo. Então, a história vai escalonando, tá? Então, ele começa contando um básico, e aí ele vai contando mais, ele vai contando mais, aí ele conversa com a mãe dele, desenterra coisas mais. Então, senta, que lá vem a história. E eu queria também falar que estou de volta. Minha mãe já terminou o tratamento dela contra o câncer. Já terminei as preparações do casamento. Sou uma senhora casada. Então, estou aqui. Vou sair de férias no trabalho e foco total no podcast. Eu quero compensar esse tempo perdido, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, eu traduzi a história, então eu vou ler ela, passei pro iPad, pra gente ter uma coisa assim, ó, direto e reto, ao ponto. Vou colocar aqui, vou tentar colocar efeitos especiais. Eu quero deixar essa história assim, envolvente. Quem estiver ouvindo vai se sentir envolvido, tá? Envolvente. Então vamos lá. O nome dessa história, o nome dessa saga é Penpal. Então, livros, se você for procurar, se chama Penpal. Penpal. E foi escrita há 14 anos atrás. Passos. Vou ler exatamente como ele colocou, tá? Então, vai ter ele falando com o leitor, vai ter ele contando a história dele pequeno, vai ter ele contando sobre a conversa dele com a mãe dele nos dias atuais, então eu vou contar exatamente como tá. Passos. Isso é longo, então eu peço desculpas por isso. Eu nunca precisei contar essa história com detalhes suficientes pra realmente explicar o que aconteceu completamente. Mas é verdade.
E aconteceu quando eu tinha cerca de 6 anos de idade. Em um quarto silencioso, se você encosta seu ouvido contra um travesseiro, dá pra ouvir seu batimento cardíaco. Quando criança, os batimentos abafados e rítmicos parecem passos suaves sobre um piso de carpete. Então, quando criança, quase todas as noites, justo quando eu estava prestes a adormecer, eu ouvia esse som e era arrancado de volta à consciência, apavorado. Durante toda a minha infância, eu morei com a minha mãe em um bairro legal que estava em fase de transição, onde as pessoas de menor poder aquisitivo estavam se mudando gradualmente para lá, e minha mãe e eu éramos duas dessas pessoas. A gente morava naquele tipo de casa que você vê, talvez na TV, sendo transportada em 2 partes pela rodovia, mas a minha mãe cuidava muito bem dela. Havia muita mata no bairro, que eu brincava e explorava durante o dia, mas à noite elas adquiriam uma aura sinistra. E isso combinado com o fato de que, devido à natureza da nossa casa, tinha um espaço razoavelmente grande por baixo dela. Isso encheu minha mente de monstros imaginários e cenários sem saída. E esses pensamentos me consumiam quando eu era acordado pelo som de passos. Falei para minha mãe sobre os passos e ela disse que eu estava apenas imaginando coisas. Eu insisti o suficiente para que ela enchesse meus ouvidos com água, usando conta-gotas para ver se me acalmava. E é claro que não ajudou. Apesar de toda a confusão de sons e passos, a única coisa estranha que realmente aconteceu foi que, de vez em quando, eu acordava na cama de baixo, apesar de ter ido dormir na cama de cima. Mas isso não era tão estranho, já que às vezes eu levantava para ir no banheiro ou para pegar alguma coisa para beber e acabava dormindo na cama de baixo. Eu sou filho único, então isso não importava. Isso aconteceria 1 ou 2 vezes por semana, então acordar na cama de baixo não era tão aterrorizante. Até que, uma noite, eu não acordei na cama de baixo. Eu tinha ouvido passos, mas estava tão longe que eu não conseguia ser acordado por eles. Quando eu realmente acordei, não foi pelo som dos passos ou por um pesadelo, mas porque eu estava com frio, muito frio. Quando abri os olhos, vi estrelas. Eu estava na mata. Me sentei imediatamente e tentei entender o que estava acontecendo. Pensei que eu estava sonhando, mas isso não parecia certo. Embora também não parecia certo eu estar na mata. Tinha uma boia de piscina murcha bem na minha frente, uma daquelas com formato de tubarão. Isso só acrescentou uma sensação surreal. Depois de um tempo, parecia que eu simplesmente não ia acordar porque eu não estava dormindo. Me levantei para me orientar, mas não reconhecia aquelas matas. Eu brincava nas matas perto da minha casa o tempo todo, e eu conhecia as matas perto da minha casa muito bem, mas essas não eram as mesmas. Como eu ia sair daqui? Dei um passo e senti uma dor tão aguda no pé que me derrubou de volta no lugar de onde eu estava deitado. Eu tinha pisado em um espinho. À luz da lua, eu pude ver que eles estavam por toda parte. Olhei para o meu outro pé, mas ele estava bem e, na verdade, o resto de mim também estava. Eu não tinha mais nenhum arranhão e eu não estava nem tão sujo. Chorei por um tempo e então me levantei novamente. Não sabia para onde ir, então apenas escolhi uma direção. Resisti ao impulso de gritar, já que eu não tinha certeza se eu queria ser encontrado por quem ou por qualquer coisa que estivesse ali na mata aquela hora. E eu andei por horas. Tentei andar em linha reta, eu tentei corrigir o curso quando eu tinha que fazer desvios, mas eu era uma criança e eu estava com medo. Não havia uivos ou gritos, e só uma vez ouvi algum barulho que me assustou. Soava como um bebê chorando. Agora eu acho que era apenas um gato, mas eu entrei em pânico. Corri desviando em diferentes direções para evitar grandes arbustos e árvores caídas. Eu estava prestando muita atenção onde eu pisava, porque naquele ponto os meus pés já estavam em um péssimo estado. E eu prestei atenção demais em onde eu estava pisando, mas não o suficiente para onde aqueles passos estavam me levando. Porque não muito depois de ouvir o choro, eu vi algo que me encheu de um tipo de desespero que eu não experimentei desde então. Era a boia da piscina. Ela estava apenas a 3 metros de onde eu havia acordado. Isso não era mágica ou algum espaço sobrenatural, eu estava perdido. Até aquele momento, eu nunca havia pensado muito em como sair da mata, mas estar de volta ao começo fez a minha mente nadar. Eu não tinha certeza nem de que aquelas eram as minhas matas, eu só tinha esperado que fossem. Eu tinha corrido um grande círculo ao redor daquele ponto ou apenas me desconcentrei e comecei a voltar?
Como eu ia sair daqui? Na época, eu pensava que a estrela do norte era apenas a estrela mais brilhante. Então, eu encontrei a mais brilhante no céu e segui. Eventualmente, as coisas começaram a parecer mais familiares. E quando eu vi a vala, uma vala de terra, onde eu e os meus amigos a gente costumava fazer guerra de barro, quando eu vi a vala, eu soube que eu tinha conseguido sair. Naquele ponto, eu tava andando muito devagar, porque meus pés doíam muito, mas eu tava tão feliz por estar tão perto de casa que eu comecei a correr levemente. Quando eu vi o telhado da minha casa, sobre uma casa vizinha mais baixa, eu soltei um pequeno soluço e corri mais rápido. Eu só queria estar em casa. Eu já tinha decidido que não diria nada pra minha mãe, porque eu não tinha ideia do que eu poderia possivelmente dizer. Eu acho que eu ia conseguir voltar pra dentro de casa de alguma forma, me limpar e ir pra cama. Meu coração afundou. Quando eu contornei a esquina, minha casa surgiu completamente à vista. Todas as luzes da casa estavam acesas. Eu sabia que a minha mãe estava acordada e sabia que eu teria que explicar ou tentar explicar onde eu estive, mas eu não conseguia nem pensar por onde começar. Minha corrida se tornou um trote que virou uma caminhada e eu via a silhueta dela através das persianas e, por mais que eu tivesse preocupado sobre como explicar as coisas para ela, isso não importava para mim naquele momento. Eu subi os poucos degraus até a varanda, coloquei minha mão na maçaneta da porta e girei. Bem antes de empurrá-la para abrir, 2 braços me envolveram e me puxaram para trás. Eu gritei o mais alto que pude. Mãe, me ajuda, por favor, mãe! A sensação de estar tão perto, de estar salvo e então ser fisicamente puxado para longe me encheu de um tipo de terror que é, mesmo após todos esses anos, indescritível. A porta da qual foi arrancada se abriu e um flash de esperança atravessou meu coração, mas não era minha mãe. Era um homem, e ele era enorme. Eu me debatia e chutava as canelas da pessoa que me segurava, enquanto eu tentava me afastar da pessoa que tinha acabado de sair da minha casa. Eu estava assustado, mas eu também estava furioso. Me deixa aí, onde ela tá? Cadê minha mãe? O que você fez com ela? Enquanto a minha garganta ardia de tanto gritar e eu estava puxando outra respiração, me dei conta de um som que estava presente há algum tempo, mas eu não tinha percebido. Querido, por favor, se acalma, eu tô com você. Soava como a minha mãe. Eu tô tão feliz que você tá em casa, querido. Eu tava preocupada que poderia nunca mais te ver. Naquele ponto, ela também tava chorando. Desculpa, eu não sei o que aconteceu, eu só queria voltar pra casa, desculpa. Tá tudo bem, apenas não faça isso novamente. Não tenho certeza se eu ou as minhas canelas conseguiríamos suportar isso, disse o policial. Uma leve risada atravessou meus soluços e eu sorri um pouco. Bem, me desculpa por te chutar, mas por que você teve que me agarrar assim? Eu tava apenas com medo de que você fugisse novamente. Aí eu fiquei confuso. O que você quer dizer? E aí eles responderam. Encontramos uma carta no seu travesseiro, disse minha mãe, e apontou para um pedaço de papel que o policial estava deslizando pela mesa. Eu peguei a carta e li. Era uma carta de fuga. Dizia que eu estava infeliz e que eu nunca mais queria ver a minha mãe ou qualquer um dos meus amigos novamente. O policial trocou algumas palavras com a minha mãe na varanda enquanto eu encarava a carta. E eu não me lembrava de ter escrito uma carta. Não me lembrava de nada sobre isso. Mas mesmo que eu às vezes fosse ao banheiro à noite e não me lembrasse, ou mesmo que eu pudesse ter ido para a mata sozinho, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, a única coisa que eu sabia naquele momento era: não é assim que se escreve o meu nome. Eu não escrevi essa carta. Pesado, pesado, pesado. Depois que muitas pessoas começaram a comentar, a querer saber mais sobre a história, ele editou o texto original e ele acrescentou: depois de uma conversa com a minha mãe sobre o que aconteceu quando eu era criança, fui lembrado de algo que deve estar conectado a isso. Responderia algumas perguntas sobre essa história, mas levantaria outras que ainda estou investigando. Também sugere que muito do que me contaram sobre a minha vida, desde que eu era criança, não era totalmente verdade. Parte 2. Balões. Há alguns dias eu postei uma história chamada Passos aqui no diretório e houve uma série de perguntas que me deixaram curioso sobre certos detalhes da minha infância. Então conversei com a minha mãe. Exacerbada pelas minhas perguntas, ela disse: por que você não conta para eles sobre os malditos balões se eles estão tão interessados? Assim que ela disse isso, me lembrei de muita coisa da minha infância que eu tinha esquecido.
Essa história fornecerá um contexto maior para a história anterior. Ela o colocará no meu lugar de forma mais eficaz, já que me lembrei dos eventos de Passos primeiro. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar e eu vou tentar responder todas as dúvidas de vocês. Além disso, ambas as histórias são longas, então cuidado com isso. Só estou com receio de deixar de fora detalhes que possam ser importantes. Quando eu tinha 5 anos, fui para uma escola primária que, pelo que eu entendi, era realmente inflexível sobre a importância de aprender através da atividade. Fazia parte de um novo programa projetado para permitir que as crianças progredissem no seu próprio ritmo, e para facilitar isso, a escola incentivava os professores a criar planos de aula realmente inventivos. Cada professor tinha autonomia para criar seus próprios temas, que seriam executados durante a duração do ano letivo, e todas as aulas de matemática, leitura e etc. seriam projetadas no espírito deste tema. Esses temas eram chamados de grupos. Havia um grupo espaço, um grupo mar, um grupo terra e o grupo em que eu estava, que era o grupo comunidade. No jardim de infância desse país, Estados Unidos, você não aprende muito, exceto como amarrar seus sapatos e como compartilhar. Então, a maior parte das aulas não é muito memorável. Só me lembro de 2 coisas muito claramente. Eu era o melhor em escrever o meu nome da maneira certa e o projeto Balão, que era realmente a marca registrada do grupo comunidade, já que era uma maneira bastante inteligente de mostrar como uma comunidade funcionava em um nível básico. Você provavelmente já ouviu falar dessa atividade. Era uma sexta-feira. Me lembro que era sexta-feira porque eu estava animado com o projeto e era o fim da semana. Era uma sexta-feira no início do ano. Entramos na sala de aula pela manhã e vimos que havia um balão flutuando amarrado em uma corda em cada uma das nossas mesas. Também em cada uma das nossas mesas havia um marcador, uma caneta, um pedaço de papel e um envelope. O projeto era escrever uma nota no papel, colocá-la no envelope e anexá-la ao balão, no qual poderíamos desenhar uma imagem se quiséssemos. A maioria das crianças começou a brigar pelos balões, porque queriam cores diferentes, mas eu comecei a escrever a minha carta, sobre a qual eu havia pensado muito. Todas as cartas tinham que seguir uma estrutura definida, mas a gente podia ser criativo dentro desses limites. Minha carta era algo como: Olá, você encontrou meu balão. Meu nome é nome e frequenta a escola primária X. Você pode ficar com meu balão, mas espero que me escreva de volta. Eu gosto de Mighty Max, explorar, construir fortes, nadar e amigos. Do que você gosta? Escreva para mim em breve. Aqui está $1 para o correio. Na nota do dólar eu escrevi para selos. Bem na frente, o que minha mãe disse que era desnecessário, mas eu achei genial, então eu fiz. A professora tirou uma polaroid de cada um de nós com os nossos balões e nos fez colocá-los no envelope junto com a nossa carta. Eles também incluíram outra carta, que eu presumo que explicava a natureza do projeto, e a sincera apreciação pela participação de qualquer pessoa em escrever de volta e enviar fotos de sua cidade ou bairro. Essa era a ideia toda, construir um senso de comunidade sem ter que sair da escola e estabelecer contato seguro com outras pessoas. Parecia uma ideia tão divertida. Ai, americano, meu Deus. Ai, americanos. Nas próximas 2 semanas, as cartas começaram a chegar. A maioria veio com fotos de diferentes marcos e cada vez que a carta chegava, a professora pregava a foto em um grande mapa de parede que tínhamos colocado mostrando de onde a carta havia vindo e o quão longe o balão havia viajado. Era uma ideia realmente inteligente, porque a gente esperava ir para a escola para ver se a gente tinha recebido a nossa carta. Durante todo o ano, tínhamos um dia por semana em que podíamos escrever de volta para o nosso amigo por correspondência ou para um amigo por correspondência de outro aluno, caso a nossa carta não tivesse chegado ainda. A minha foi uma das últimas a chegar. Quando eu entrei na sala de aula, olhei para minha mesa e, mais uma vez, não vi nenhuma carta me esperando. Mas, ao me sentar, a professora se aproximou de mim e me entregou um envelope. Eu devo ter parecido tão animada, porque quando eu estava prestes a abrir, ela colocou a mão na minha para me impedir e disse: por favor, não fica chateado. Não entendi o que ela quis dizer. Por que eu ficaria chateada agora que a minha carta tinha chegado? Inicialmente eu fiquei perplexo com o fato de ela saber o que já tinha no envelope. Mas agora eu percebo que, é claro, os professores haviam examinado o conteúdo, né? Para garantir que não houvesse nada obsceno. Mas mesmo assim, como eu poderia ficar desapontado? Quando abri o envelope, eu entendi. Não havia carta. A única coisa no envelope era uma polaroid.
Mas eu não conseguia entender, eu não conseguia distinguir o que era. Parecia um pedaço de deserto, mas estava muito embaçado para decifrar. Parecia que a câmera tinha sido movida quando a foto estava sendo tirada. Não tinha endereço de retorno, então eu nem poderia escrever de volta se quisesse. Eu fiquei arrasado. O ano letivo seguia em frente e as cartas haviam parado de chegar para quase todos os alunos. Afinal, né, você só pode continuar uma correspondência escrita com um aluno de jardim de infância por algum tempo. Todos, inclusive eu, haviam perdido interesse nas cartas quase completamente. E então eu recebi outro envelope. Meu entusiasmo foi reavivado. Eu me alegrei com o fato de que ainda estava recebendo uma carta, quando a maioria dos outros amigos por correspondência havia abandonado seu envolvimento. Fazia sentido que eu recebesse outra entrega. Não tinha nada além de uma imagem embaçada na primeira, então essa provavelmente era para compensar isso. Mas novamente, não tinha nenhuma carta, apenas uma foto. Essa era mais distinguível, mas eu ainda não entendi. A fotografia estava inclinada para cima, pegando um canto superior de um prédio, e o resto da imagem estava distorcido por um reflexo de lente de sol. Como os balões não viajaram muito longe e como todos foram lançados no mesmo dia, o quadro ficou um pouco lotado. Então a política para os alunos que ainda trocavam cartas passou a ser que eles podiam levar as polaroids para casa. Meu melhor amigo Josh teve o segundo maior número de fotos levadas para casa no final do ano. Seu amigo por correspondência era realmente cooperativo e enviou fotos de toda a cidade vizinha. Josh levou para casa, eu acho que 4 fotos. Eu levei para casa quase 50. Os envelopes eram todos abertos pela professora, mas depois de um tempo eu parei de olhar para as fotos. No entanto, eu guardei elas em uma das minhas gavetas que eu abrigava minhas coleções de pedras, minhas cartas de beisebol, minhas cartas de quadrinhos, cartas de metal da Marvel, para aqueles que podem se lembrar, e pequenos capacetes de beisebol em miniatura. Com o ano letivo acabado, minha atenção se voltou para outras coisas. Minha mãe havia me dado uma pequena máquina de picolé, de neve, para o Natal naquele ano. E Josh realmente queria uma daquela, né? Ele queria tanto que os seus pais compraram uma um pouco melhor para ele de aniversário, que foi no final do ano letivo. Naquele verão, tivemos a ideia de montar uma barraca de picolé de neve para ganhar dinheiro. Pensamos que faríamos uma fortuna vendendo picolés de neve a $1. Josh morava em um bairro diferente, mas decidimos que meu bairro seria melhor, porque havia muitas pessoas que cuidavam de seus gramados, e os quintais no meu bairro eram um pouco maiores. Fizemos isso por uns 5 finais de semana seguidos, até que minha mãe nos disse que tínhamos que parar. E só recentemente eu entendi por que ela fez isso. No fim da 5ª semana, Josh e eu estávamos contando o nosso dinheiro. Como ambos tínhamos uma máquina, cada um tinha uma pilha separada de dinheiro que juntamos em uma única pilha e depois dividimos igualmente. Tínhamos ganhado um total de $16 naquele dia, e quando Josh pagou meu $5º, uma sensação profunda de surpresa me tomou. O dólar dizia para selos. Josh percebeu meu choque e perguntou se ele havia contado errado. Contei para ele sobre o dólar e ele disse: "Nossa, isso é muito legal, cara." Enquanto eu tava pensando nisso, eu comecei a concordar. A ideia de que o dólar tinha voltado para mim depois de eu passar de mão em mão é que me deixou perplexo. Eu corri para dentro para contar para minha mãe, mas ela estava distraída com uma ligação telefônica. Isso tornou minha história incompreensível. Ela respondeu só dizendo: "Ah, nossa, que legal." Então, frustrada, eu corri de volta para fora. E eu disse pro Josh que eu tinha algo para mostrar para ele. De volta ao meu quarto, abri a gaveta e peguei a pilha de envelopes e mostrei a ele algumas das fotos. Comecei com a primeira foto e passamos por cerca de 10 antes de Josh perder o interesse e perguntar se eu queria ir brincar no fosso, um fosso de terra na rua da minha casa, antes que a mãe dele viesse buscá-lo. Então, foi isso que fizemos. Tivemos uma guerra de terra por um tempo, mas fomos interrompidos várias vezes por um farfalhar na mata ao nosso redor. Havia guaxinins e gatos vadios que viviam lá, mas seja lá o que fosse, estava fazendo muito barulho. E trocamos palpites sobre o que era em uma tentativa de nos assustar. Meu último palpite foi de que era uma múmia, mas no final o Josh insistiu que era um robô por causa dos sons que ouvimos. Antes de irmos embora, ele ficou um pouco sério e olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você ouviu, não ouviu?" Parecia um robô. Você também ouviu, certo? Eu tinha ouvido.
E como parecia mecânico, eu concordei que provavelmente era um robô. Só que agora eu entendo o que a gente ouviu. Quando voltamos, a mãe de Josh estava esperando por ele na mesa da cozinha com a minha mãe. Josh contou para sua mãe sobre o robô, nossas mães riram e o Josh foi para casa. Minha mãe e eu jantamos e depois eu fui para a cama. Não fiquei na cama por muito tempo antes de sair sorrateiramente e decidi que, devido aos eventos do dia, revisitaria os envelopes, já que agora o assunto todo parecia muito mais interessante. Peguei o primeiro envelope e coloquei no chão. Coloquei a Polaroid embaçada do deserto em cima, coloquei o segundo envelope ao lado e coloquei a Polaroid estranhamente inclinada no canto superior de um prédio em cima e fiz isso com cada foto até que elas formassem uma grade de cerca de 5 por 10. Sempre fui ensinada a ter cuidado com as coisas que eu estava coletando, mesmo que eu não tivesse certeza se eram valiosas. Notei que as fotos gradualmente se tornavam mais decifráveis. Havia uma árvore com um pássaro nela, uma placa de limite de velocidade, uma linha de energia, um grupo de pessoas entrando em um prédio. E então ouvi algo que me incomodou tão poderosamente que agora, enquanto eu escrevo isso, eu me lembro distintamente de me sentir tonto e capaz de ter apenas um único pensamento repetitivo. Por que eu tô nessa foto? Nessa fotografia do grupo de pessoas entrando no prédio, eu vi a mim mesma de mão dadas com a minha mãe, bem atrás da multidão de pessoas. Estávamos na beirada da foto, mas era inegavelmente nós. Enquanto meus olhos percorriam um mar de polaroids, eu fiquei cada vez mais ansioso. Era uma sensação realmente estranha, não era medo. Era uma sensação de que você tem quando você tá com um problema. Mas lá estava eu, flutuando na clara sensação de que eu havia feito algo errado. E essa sensação só se intensificou enquanto eu olhava para o resto das fotos depois daquela que me havia atingido tão poderosamente. Eu estava em todas as fotos. Nenhuma delas era um close-up. Nenhuma delas era só de mim. Mas eu estava em cada uma delas. De lado, no fundo, na parte inferior do quadro. Algumas delas só tinham a menor parte do meu rosto capturada na beirada da foto. Mas, no entanto, eu estava lá. Eu sempre estava lá. Eu não sabia o que fazer. A sua mente funciona de maneira engraçada quando você é uma criança. Mas havia uma grande parte de mim que tinha medo de ter problemas simplesmente por estar acordado. Era de madrugada. Como eu já tinha a sensação iminente de ter feito algo errado, eu decidi que eu esperaria até amanhã. No dia seguinte, minha mãe estava de folga e passou a maior parte da manhã limpando a casa. Assisti a desenhos animados, imagino, e esperei até que achasse que era um bom momento para mostrar para ela as polaroids. Quando ela saiu para pegar o correio, peguei algumas das fotos e coloquei na mesa, na minha frente, enquanto eu esperava que ela voltasse. Quando ela voltou, já estava abrindo o correio e jogou algum lixo no lixo e eu disse: Mãe, você pode vir aqui por um segundo? Eu tenho essas fotos. Só me dá um segundo, querido. Eu preciso marcar isso daqui no calendário. Depois de 1 ou 2 minutos, ela veio e ficou atrás de mim e me perguntou o que eu precisava. Eu podia ouvi-la mexendo com o correio atrás de mim, mas eu só olhei para as polaroids e eu contei a ela sobre as fotos. Enquanto eu explicava mais e apontava para as fotos, seus frequentes e oks diminuíram e ela, de repente, ficou completamente quieta e só fazia um pouco de barulho com o correio. O próximo barulho que ouvi dela soou como se ela estivesse tentando recuperar o fôlego em um quarto que não tinha mais ar. Finalmente, seus suspiros assustados pararam e ela simplesmente deixou o restante do correio na mesa e correu para a cozinha para pegar o telefone. Mãe, me desculpa, eu não sabia, não fica brava comigo. Com o telefone no ouvido, ela estava andando, correndo para frente e para trás, gritando. Eu mexi nervosamente com o correio ao lado das minhas polaroids. O envelope de cima tinha algo saindo dele que eu, sem pensar, ansiosamente puxei e era outra polaroid. Confuso, pensei que de alguma forma uma das minhas polaroids tinha escorregado para a pilha quando ela jogou o correio para baixo. Mas quando eu virei e olhei para a foto, eu percebi que eu nunca tinha visto essa antes. Pro meu desespero, era eu. Mas essa era uma foto muito mais próxima. Eu estava cercado por árvores e eu estava sorrindo. Mas não era só eu notei. Josh também estava lá. Éramos nós, de ontem. Comecei a gritar pela minha mãe, que ainda estava gritando no telefone. Gritei por ela repetidamente até que ela finalmente respondeu: com o quê? E eu só consegui perguntar: com quem você tá falando? Eu tô falando com a polícia, querido. Mas por quê? Desculpa, eu não quis fazer nada. Ela me respondeu com uma resposta que eu nunca entendi até que eu fui forçada a revisitar esses eventos de primeiros anos da minha vida.
Ela pegou o envelope da mesa e a foto de Josh e eu, girou e pousou ao lado das outras Polaroids. Ela segurou o envelope na minha frente, mas eu só conseguia olhar para ela e assistir enquanto toda a cor começava a drenar do rosto dela, com lágrimas brotando de seus olhos. Ela disse que tinha que chamar a polícia, porque não tinha um carimbo postal. E essa é a primeira parte de paintball. Primeira não, né? Eu contei duas. Contei a parte passos e eu contei a parte balões. São 6 partes. E eu tenho certeza que se você ouviu esse episódio, você vai ouvir até o final. O final é assim... impactante. É chocante, é chocante, é chocante. Eu fiquei assim... Quando eu fui ler, eu fiquei assim, fissurada com a história. Vou tentar deixar o mais envolvente possível pra vocês. Eu mimo vocês, né? Eu mimo demais. Então, esse é o primeiro episódio especial. Vou lançar daqui uns dias a parte 3 e 4. E depois de alguns dias a parte 5 e 6. Tá bom? Tá bom. Então, esse é o especial de Halloween. É basicamente vou te contar uma história. E eu espero que vocês gostem. Tô tentando variar e fazer coisas diferentes pro podcast. Então, curte, compartilha, me dá 5 estrelinhas, segue no Spotify, segue no YouTube. Então, vou jogar aqui pro YouTube, hein? Vou jogar aqui pro universo. Vou jogar no YouTube, a gente já tem na Apple Music, a gente já tá na Apple Podcasts, a gente já tá na Amazon Music, a gente já tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá em todo lugar. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Muito obrigada por ouvir e assistir o meu podcast. Esses episódios vão ficar muito bons. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Então a gente se vê no episódio 35. Enquanto isso, compartilha o que eu gerar aqui de conteúdo. Vou postar coisa no Instagram, então me segue. Aliás, pode jogar no YouTube, Podcast Roulette, ele vai aparecer ROULETTE. Roulette. Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa, @Dani Lisboa com 2 Is e @pod.castroulette nas redes sociais. De novo, deixa 5 estrelinhas, comenta, compartilha e posta stories, posta reels. Eu tô de olho em tudo. Muito obrigada, gente, tá bom? Então, um beijo, um ótimo resto de dia e até a próxima.